Oi, aventureiros da história! Bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais uma aventura! Oi, aventureiros da história! Hoje nós vamos falar de Maurício de Nassau. Maurício de Nassau, aquele que comandou a Companhia das Índias Ocidentais em Pernambuco, lá em 1636, por aí, quando o Pernambuco foi conquistada pelos holandeses. Ele foi convidado para administrar os domínios conquistados e a conquistar. Nisso, ele recebia um salário de 6.000 florins e uma mesada de mais ou menos 1.000 florins também. E além disso, ele levava 2% sobre o lucro de tudo que a companhia conseguia aqui no Brasil. Eu vou chamar Brasil, o Brasil ainda não existia, eram capitanias ainda, era a capitania de Pernambuco, vou chamar Angola e vou chamar Holanda, que são os Países Baixos, para poder melhorar um pouquinho a narrativa. Em 30 de setembro de 1643, ele recebeu a carta para a dispensa aqui do Brasil. Ele saiu do Brasil, mas saiu riquíssimo. Ele partiu com uma esquadra de 13 navios, e 2 deles eram navios lotados de mercadorias que era do pessoal dele, né? Ele tinha madeiras nobres, cavalos, pedras, plumas, também levou muita coisa para a Holanda. Só que a gente conhece o Maurício de Nassau por esse lado nobre. Ele foi o primeiro a trazer uma urbanização para uma cidade aqui no Brasil. Ele criou um zoológico, o primeiro zoológico das Américas. Também criou o primeiro observatório astronômico das Américas. Bem, isso aí é contestado, que incas e astecas já faziam isso antes. E o Maurício, ele tinha uma coisa: quando a gente estuda história, dá a impressão que os holandeses vieram para o Brasil e não tinham escravos, não faziam nenhum trabalho com escravos. Ao contrário, segundo Matthias von Hussel, um historiador holandês, a Holanda foi o terceiro maior no tráfico de escravos. Ele perdia para Portugal e para Inglaterra. O tráfico negreiro holandês ia muito para as Antilhas, para o Brasil, Pernambuco, e também para o Suriname. Quando Maurício de Nassau chegou aqui, ele chegou para melhorar a produção de açúcar e fumo. Mas ele não trouxe colonos holandeses, não teve ninguém aqui com um tamanquinho de madeira vindo da Holanda com sua família para produzir açúcar. O açúcar era produzido por escravos. Se dizia na época, até o padre Antônio Vieira falava isso, que não existia açúcar sem pretos e nem pretos sem Angola. Os holandeses foram e conquistaram a feitoria, que era um forte da mina primeiro. Depois, em 1642, eles partiram para São Paulo de Luanda, que era o maior porto português de tráfico de escravizados. E eles conquistaram o porto para garantir o comércio de escravos. E o Maurício de Nassau nisso? Maurício, além de ser traficante de escravos, ele ficava com 2% de todo o lucro do tráfico que a Companhia das Índias fazia. Ele também comprava escravos. Ele comprou, há registros que ele comprou para o Palácio de Friburgo, que ficava na cidade de Maurícia, 55 escravizados. Esses escravizados vieram de um navio que foi capturado. Eles diziam que eram piratas, piratas argelinos, e trouxeram para Pernambuco. Maurício gostou dos caras, achou os caras marinheiros muito competentes e soldados competentes. O que ele fez? Colocou na guarda pessoal. Tanto que esse pessoal, além de ter combatido também Palmares, eles voltaram com o Maurício de Nassau para a Holanda. E o Maurício também fazia o seguinte: ele contrabandeava escravos. Isso era feito com a ajuda de um frei português, Manuel Calado, que tinha bons relacionamentos
com Maurício de Nassau. E também ele fazia contato com um traficante brasileiro, Gaspar Dias Ferreira. Esse cara e Maurício faziam um contrabando de escravos. Como assim? Existe um documento, que isso vocês podem achar na Biblioteca Nacional, que conta que ele encomendou 2 navios. Um navio com 400 escravizados que sairiam de Luanda para Recife. Esse navio era um navio como fosse oficial. O outro era um de falsa bandeira, comandado pelo Gaspar, o traficante brasileiro. Esse navio veio com 500 escravos, só que ele desembarcou seu produto ao sul de Pernambuco, onde outros donos de engenhos aqui do Brasil compraram, porque o tráfico estava cortado. Os holandeses tinham cortado o tráfico de escravos para os engenhos brasileiros. Então, aqui ficou com um problema seríssimo. A gente já viu isso em outro vídeo que conta como os brasileiros reconquistaram Luanda para os portugueses. Então ele traficava esses escravos para os brasileiros. E o pessoal não lembra, mas Maurício de Nassau sempre foi meio trambiqueiro. Quando ele fez a Ponte Maurícia, a famosa Ponte Maurícia, ele se enrolou em dívidas, também se enrolou com... A ponte nunca saía, então ele precisava cobrar um pedágio. Para isso ele falou que faria um boi voar. Nessa do boi voar, ele fez o famoso trambique, né, do boi empalhado, que voava em cima de um cabo de aço. E cobrou nesse dia mais de 15 mil florins, que ele lucrou com pedágio. Então o Maurício sempre foi meio trambiqueiro nesse ponto, mas essa parte do tráfico, pouca gente sabe. Isso não entrava na conta da Companhia das Índias. Quando a Companhia das Índias chamou Nassau de volta, eles disseram que ele não dava lucro para a companhia, que ele estava desperdiçando dinheiro. O dinheiro ia para construções, para o palácio, urbanização da cidade, para a construção do zoológico, que ele trouxe pintores, ele pagava bem aos funcionários, que nada saía do bolso dele, era tudo do bolso da companhia. Isso dizia que dava prejuízo, mas na verdade não foi isso. Na verdade, o pessoal da Companhia das Índias sabia que Nassau estava desviando dinheiro. Então, Nassau foi chamado de volta, isso foi abafado, porque ele era um príncipe alemão, e Nassau, com um pouco que trouxe do Brasil, ele construiu um palácio em Amsterdã e viveu muito bem até a sua morte. Mas isso já é uma outra história. Oi pessoal, gostaram do vídeo? Acharam legal? Então dê um like, acompanhe o canal, indique para os seus amigos e até uma próxima aventura.